De que o Filho nos liberta? Em João 8,36 está escrito: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas palavras de Jesus em João 8,36 estão ligadas ao que ele havia declarado poucos versos antes: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esses dois textos se explicam. A verdade que liberta não é um conceito abstrato ou uma ideia, nem apenas um conjunto de doutrinas. Ela se manifesta plenamente na pessoa e na obra do Filho. Conhecer a verdade é acolher o Filho, ser liberto por ele e experimentar essa verdade na vida prática. A escravidão humana e a obra libertadora do Filho está dentro do contexto de João 8, e isso revela que Jesus fala a homens que se julgavam livres por serem descendentes de Abraão, mas que espiritualmente estavam presos. Ele afirma que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Assim, a grande escravidão do ser humano não é política, social ou cultural, mas espiritual. Cristo veio para nos libertar dessa condição. Contudo, a liberdade que ele concede vai muito além do simples perdão de pecados. As Escrituras nos permitem enxergar várias dimensões dessa liberdade. Primeiro, liberdade da maldição da lei. Em Gálatas 3,13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Assim, não vivemos mais sob a condenação de sacrifícios de animais ou meras religiosidades, mas sob a graça que restaura. Segundo, liberdade do medo da morte. E libertasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus 2,15. A morte já não é um fim desesperador, mas uma realidade vencida pela promessa da ressurreição. Liberdade do domínio do pecado. Em Romanos 6,7, Paulo diz: Porque quem está morto está justificado do pecado. E em 6,18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Assim, Cristo nos dá a chave para sairmos de hábitos destrutivos e nos capacita a viver em novidade de vida. Liberdade da escravidão aos homens. Porque, sendo livre para com todos, disse Paulo, fiz-me servo de todos. 1 Coríntios 9,19. Vivemos como escravos de um sistema, mas a verdadeira liberdade nos torna servos por amor, não por opressão. E por último, liberdade do poder destruidor da corrupção. A própria criação será libertada da servidão da corrupção, diz Paulo em Romanos 8,21. A libertação alcança não só o homem, mas toda a criação dentro do plano redentor de Deus. Não podemos esquecer que essa liberdade, longe de anular a responsabilidade humana, ela vai mais além, restaura o verdadeiro livre-arbítrio, agora iluminado pela verdade e fortalecido pelo Espírito Santo. Agora, vejamos uma outra parte do contexto, o servo e o filho na casa do Pai. Jesus aprofunda esse ensino ao declarar: Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. No verso 33, os judeus introduzem Abraão na discussão e Jesus responde usando uma imagem carregada de significado. Há, de fato, uma alusão dupla, uma literal e uma espiritual. Vejamos. Literalmente falando, Jesus remete à história de Abraão. Ismael, filho da escrava, foi lançado fora, enquanto que Isaque, o filho da promessa, permaneceu na casa. Agora, espiritualmente, Jesus aponta para si mesmo. Ele é o verdadeiro filho da promessa, aquele que permanece para sempre. E somente aqueles que estão ligados ao Filho pela fé e obediência também permanecem. A mensagem de Jesus é clara. Não basta reivindicar herança, é preciso participar da vida do Filho. É uma liberdade que conduz à permanência eterna. Portanto, a liberdade concedida pelo Filho não se limita a vencer o pecado no presente, ela nos conduz a algo muito maior, a permanência eterna na casa do Pai. Trata-se de uma liberdade que culmina em vida eterna. Jesus confirmou essa esperança ao dizer: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. João 14, verso 2. A pergunta é:
Tenham buscado apenas alívio do pecado ou a verdadeira liberdade que vem do relacionamento com o Filho? Aquele que liberta é o mesmo que prepara moradas e que voltará para buscar os seus. A liberdade do Filho é, em última instância, liberdade para viver com Deus para sempre. Pense nisso e que o Eterno nos abençoe. Amém.